Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Bem pessoal, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo, onde nós temos massificado sobre este tema, que é sobre a volta de Jesus e dos sinais, dos indícios que iriam acontecer nos últimos dias. Quais seriam os sinais? Porque esta foi a pergunta que os discípulos eles fizeram a Jesus. Eu vou até ler para vocês qual foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Eles fizeram aqui essa pergunta aqui no capítulo 24. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Qual o sinal? Jesus não revelou data, não existe a revelação de datas, épocas, mas ele deixou sinais, ele mostrou-nos sinais. Então nós temos procurado, dentro da própria palavra de Deus, mensagens, palavras que venham estar de acordo com o que nós temos vivido nos dias atuais e que realmente nos mostra, realmente nós conseguimos enxergar que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós falamos aí nos últimos vídeos sobre o que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3, dos males e as corrupções dos últimos dias. Está lá descrito qual será o perfil, as características das atitudes do ser humano nos últimos dias, e nós procuramos conceituar um por um. Você pode buscar aí nos nossos vídeos aí, que fala sobre os males e as corrupções dos últimos dias, onde nós mostramos para as pessoas que as características que o ser humano tem mostrado nesse mundo que nós vivemos é exatamente a característica de que nós estamos vivendo os últimos dias. Confere na Bíblia, tá certo? Você deve conferir na Bíblia o que nós temos aqui falado. O que nós temos aqui falado, você deve conferir na Bíblia para que você possa ter um entendimento. Não tão somente pelo que eu estou falando, mas pelo que a palavra de Deus, ela diz, da palavra de Deus, o que ela também coloca. Tá certo? Porque a Bíblia está aí para que a pessoa possa conferir, ler, examinar as Escrituras. Porque é nela que a pessoa tem o conhecimento. Tá certo? Então, hoje nós vamos abordar para vocês um pouquinho do que está escrito aqui, começando do que está escrito aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, que é apostasia nos últimos dias. Nós vamos ter pela frente esses temas aí, e o que está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 2, no que diz respeito aos falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Então nós vamos pela frente aí fazer vídeos falando a respeito um pouco disso. Qual será o procedimento da Igreja de Jesus nos últimos dias? Porque nós temos visto, pessoal, que cada dia que passa, é uma placa de igreja sendo levantada. É uma placa de igreja que ser levantada. Por exemplo, eu moro aqui num bairro, só na rua principal ali, deve ter umas 10 placas de igreja.
E cada uma, ela diz assim, ó, o meu ministério é esse, o meu ministério é aquele, eu sou do ministério tal, eu sou do ministério tal. Mas eu pergunto uma coisa, lá no céu existe um reino do céu do ministério assim, um reino do céu do ministério assim, ou no dia da volta do Senhor Jesus, todos não vão ser, vão subir para encontro com Ele nos ares como um. E fica essa briga de ministérios. Aí eu não concordo, e que sei o que, blá, 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 e fica essa briga de ministério. Meus irmãos, o que nós temos que fazer é orar. É orar. Não sou contra a pessoa abrir igrejas, não, porque se eu for contra, né, eu vou ser como aqueles discípulos lá, que o rapaz estava expelindo demônios, aí eles foram lá e proibiram. E Jesus disse assim, não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Mas sim, qual é a linha teológica daquilo ali? Qual é o tipo de alimento que a pessoa está dando ali? Por isso que nós vamos falar a respeito da apostasia dos últimos dias, você vai ver depois. E vamos falar também desse tema aqui, ó, os falsos mestres, seu caráter, obra e justo castigo. Não vamos aqui apontar dedo para líder espiritual ou apontar dedo para placas de igreja. Nós vamos falar aqui o conteúdo da palavra e as pessoas, elas comprovem aonde elas estão. Bem, isso aonde eu estou está dentro, isso aqui está encaixando aqui, pô, então eu tenho aqui diante de mim um falso mestre. Porque a Bíblia está me ensinando, a Bíblia está me mostrando uma coisa, mas ele está me dando outro ensinamento. Quais são as obras dele? Qual é o seu caráter? Então a Bíblia aqui vai mostrar tudo. E aí a pessoa vai poder confrontar, ela vai poder analisar. Bem, realmente isso aqui não está dentro do que a palavra de Deus diz, de como tem que ser o caráter, a postura de um servo de Deus, de um mestre que realmente ensina. Tá certo? Eu não posso apontar dedo para líder, entendeu? E ver, como eu já disse aqui em vídeos antigos aqui, que nós ficamos vendo aí alguns conteúdos em que as pessoas estão degradando, entendeu? A igrejas, as pessoas têm degradado a igrejas, o conteúdo com que elas estão se levantando contra servos de Deus, com falta de respeito, com falta de temor, porque o único que pode julgar e condenar é Deus. E o único que é o acusador, que é tido como acusador, é o diabo. Não confunda acusação com denúncia. São dois conceitos diferentes. O que significa acusação e o que é denúncia. São duas coisas diferentes. Entendeu? Mas não pode faltar nas duas coisas, não pode faltar aquilo que se chama provas. E existe provas que está somente guardado com Deus, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Coisas que nós humanos não sabemos. Nós não sabemos o que se passa no coração das pessoas, na mente. Mas Deus sabe. E por isso, cabe a nós a orarmos e deixar na mão de Deus. E preocupar-nos em guardar o nosso coração para que nós possamos, entendeu? Ser salvos, porque a salvação é individual. E existe o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Se no lugar de muitas pessoas ficarem criticando, ficarem falando mal de igreja, elas tivessem o joelho dobrado e orando para que Deus pudesse abençoar aquele lugar, para que Deus pudesse despertar aquele irmão, para que o Espírito Santo pudesse falar no coração dele, eu acredito que a pessoa ganharia muito mais do que ficar inflamando, tacando lenha na fogueira e levantando essas coisas. Então, meus irmãos,
pela frente aí nós teremos aí chumbo grosso. Nós teremos aí mensagens maravilhosas, inspiradas com Deus, que vai apontar tão somente para os acontecimentos, né, dos últimos dias, no que diz respeito ao âmbito da fé, o âmbito, né, do cristão, do crente, do evangelho, porque Jesus voltará e nós temos que estar preparados para esse dia, temos que procurar evangelizar. Deixa eu deixar uma palavra para você que talvez não é um convertido, você ainda está vivendo na prática do pecado ou é um desviado. Meu irmão, essa alma que está dentro de você, ela não quer ir para o reino das trevas. Ela não quer queimar no reino do inferno. Essa alma que está dentro de você quer gozar da vida eterna. E só você tem a condição de dirigir, de destinar sua alma a isso. Como? Aceitando Jesus como seu único e suficiente pecador e se arrependendo dos seus pecados. Dá esse presente para a tua alma, a vida eterna. Dá esse presente para a sua alma, que é a vida eterna. Porque esse corpo aqui, esse pacote, vai acabar. Seremos transformados num abrir e piscar dos olhos em outra pessoa. Receberemos um corpo celestial. Dá-se esse presente, abandonando esse mundo. As pessoas vivem 24 horas amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Aborte essa vida enquanto há tempo. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Vamos compartilhar, vamos evangelizar. Visite a minha página no Facebook, Vinda de Jesus, e meu canal no YouTube, Joel Costa. Não estou em busca daquilo ali não, joinha ali, porque eu quero me monetizar. Não estou em busca disso não. O que eu quero é ganhar almas. É alertar as almas. Tá certo? Deus abençoe a todos.